Discussão única do PLL número 70/2022. Projeto de lei do Legislativo. Autoria vereador Dr. Rodrigo Solomão. Assunto: dispõe sobre a instituição do programa Integridade nas empresas contratadas pela administração pública do município e da outras providências. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Paulinho, quer marcar o tempo para mim saber? Boa tarde a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Para mim, com muita emoção, que subo aqui no último dia do nosso mandato para fazer a apresentação do nosso último projeto de lei. Depois de 8 anos como vereador, fui autor de algumas leis que considero importantes para o município, como a lei da ficha limpa municipal, a lei das emendas impositivas, onde a gente pôde dar uma liberdade maior para a Câmara Municipal, e hoje muitas das entidades assistenciais da nossa cidade, os hospitais da nossa cidade, contam e sobrevivem com esse dinheiro que vem aí das emendas impositivas. Mas esse projeto também, sendo aprovado, eu tenho a convicção que a gente vai deixar um legado de honestidade, de integridade e de transparência para a cidade. Então, a gente quer instituir o programa de integridade nas empresas contratadas pela administração pública de Jacareí, conhecido como compliance. O projeto ele estabelece como exigência a criação de um programa de integridade ou compliance às empresas que celebrarem contrato com a prefeitura através de consórcio, convênio, concessão ou parceria pública-privada em valores superiores a R$ 1 milhão para as obras de serviços de engenharia e R$ 500 mil para compras de serviços. E o que quer dizer isso? Aplique-se o disposto na lei às sociedades empresariais e às sociedades simples, personificados ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações de entidade ou pessoas, ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituído de fato ou de direito, ainda que temporariamente. A exigência da implantação do programa de integridade tem por objetivo proteger a administração pública municipal de atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades e que vão garantir a execução dos contratos, reduzir os riscos inerentes aos contratos e obter melhores desempenhos. Então, para você que está nos assistindo em casa, eu quero explicar para você um pouquinho o que é o compliance. Compliance é a adoção de procedimentos internos por meio de um programa cuidadosamente estruturado e que tem como objetivo fazer com que a organização esteja em conformidade com as leis, normas e regulamentos vigentes, inclusive regulamentos internos, sobretudo o Código de Ética e de Conduta. De modo que mais de uma simples adesão a normas externas, ou compliance envolve também a implementação de políticas internas que promovem a ética e a transparência em todos os níveis da empresa. Para tanto, o engajamento dos colaboradores é essencial para o sucesso do programa de integridade na prática e deve funcionar como um mecanismo para a criação de uma cultura organizacional. Então, eu vou ler alguns tópicos aqui para vocês entenderem. Hoje, as grandes empresas, as empresas sérias aqui no Brasil, elas têm dentro esse sistema de compliance. E aqui eu vou esmiuçar um pouquinho para vocês entenderem. Não é custo para o município. Quem vier prestar algum contrato para a prefeitura tem que ter esse meio aí de controle interno. Então, eu vou ler para você o que contempla esse programa de integridade, como será avaliado, quanto à sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros. 1.
Comprometimento da autodireção, incluídos os conselhos, quando aplicado, evidenciados pelo apoio visível e inequívoco ao programa. 2. Padrões de conduta do Código de Ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente da função ou cargos exercidos. Padrões de conduta do Código de Ética e Política de Procedimentos de Integridade, estendidos, quando necessário, a terceiro, tais como os fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. 4. Treinamento periódico sobre o programa de integridade. 5º, análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. 6. Registro contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. 7. Controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. 7. Procedimentos específicos para prevenir fraudes ilícitos no âmbito dos processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tais como os pagamentos de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. 9. Independência, estrutura e autoridade de instância responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização do seu cumprimento. 10º, canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros de mecanismos destinados à proteção e denunciantes de boa-fé. 11. Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. 12. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. 12. Diligências apropriadas para a contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como os fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. 14. Verificação durante o processo de fusões, aquisições e reestruturação societárias de cometimento de irregularidades ou ilícitos ou de existência de vulnerabilidade nas pessoas jurídicas envolvidas. 15. Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aproveitamento, seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei Federal 12.846 de 2013. E, por último, 16º, ações comprovadas da promoção da cultura ética de integridade por meio de palestras, seminários, workshops, debates e eventos de mesma natureza. Então, está aí, senhores, aí é um legado que essa legislatura pode deixar para a cidade. Esse programa de compliance ele é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalho lá ele existe até dentro dos hospitais. Na Redditor do Hospital Vivale, eu trabalho lá. Eles têm o sistema de compliance, onde as pessoas têm que seguir as regras, os contratos, para fazer a coisa do jeito certo. Então, fica aí esse o meu pedido. Eu acho que, como eu disse, esse compliance vai ajudar o município de forma indireta. Então, por exemplo, está realizando uma obra. Você vê, ele vai auditar a própria empresa que está prestando para ver por que esse custo está explodindo. Será que não tem ninguém desviando dinheiro? Será que aquela obra que era para está saindo com a qualidade adequada? Será que ela está saindo como ela estava prevista no projeto para ser executada? E para que a empresa tenha mecanismos de reconhecer a rota errada e corrigi-la aí no meio do caminho. Então, fica esse pedido
do voto favorável aos demais vereadores, para que a gente possa, mais uma vez, dar esse exemplo para a cidade de legalidade, de transparência e de sempre fazer do jeito certo. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os nobres pares, cumprimentar os funcionários aqui da casa, mas de maneira especial e até de forma agradecida, cumprimentar o Dr. Rodrigo, que é autor dessa propositura. E aqui, antes de discorrer um pouquinho sobre esse projeto, eu quero aqui agradecer, Rodrigo, pelo tempo em que nós convivemos juntos aqui. Você sempre foi um homem público leal, um homem público que pensou na cidade, e eu fiquei muito feliz de tê-lo conhecido e a gente ter construído uma amizade aqui. Então, você deixa para nós um legado e tenho certeza que essa casa vai estar de portas abertas, você tem um longo caminho ainda a ser trilhado. Com relação ao seu projeto, da mesma forma que eu falei sobre o Conselho Fiscal que foi criado na Fundação Cultural, eu acho fundamental que a gente tenha mecanismos de controle. Então, eu vejo que esse programa de integridade, compliance, que a gente já visualiza nas empresas privadas, trazer isso para a administração pública é um grande avanço. Até porque, quando a gente conversa com as pessoas aí fora, com aquelas pessoas que são formadoras de opinião, são empresários, empreendedores da cidade, todo mundo faz o seguinte questionamento: por que a prefeitura não faz isso igual a empresa tal faz aquilo outro? E aí a gente entra num exercício, numa reflexão. O programa é para as empresas. A gente não poderia causar, porque as empresas elas têm que se fazer a... É uma exigência, para as empresas. Para prestar, porque elas têm que ser auditadas de forma interna para que a gente não tenha aí desvios de conduta. Não é no poder público. As empresas que ganhar a licitação, ela tem que ter esse serviço de compliance. Acima de 1 milhão na concorrência para as obras de engenharia e acima de 500 mil para os serviços da prefeitura, das empresas que forem contratadas. Mas quando as pessoas nos questionam aí fora, por que a prefeitura também não faz certas exigências, né? E a gente tenta fazer essa reflexão e explicar que a prefeitura tem outros mecanismos e principalmente se esbarra às vezes na ausência de uma legislação, por isso que nós somos regidos pelo princípio da legalidade. Hoje, essa legislação nos traz também mais segurança, faz com que a gente possa exigir dessas empresas que vão prestar serviços vultuosos de valores expressivos e a gente respeite o dinheiro público, respeite a população de Jacareí que paga os seus impostos, dê mais transparência. Então, nada mais é o programa do que criar os procedimentos internos dentro da empresa. São procedimentos que vão de acordo, vão ao encontro do que a legislação já diz na parte fiscal, administrativa, de produção. Mas é uma evolução, é um grande avanço. No meu ponto de vista, a gente tinha no passado, né, vários ISO 9001, controle de qualidade, na parte fiscal. Então, quando a gente fala desse aprimoramento, a gente une todas as áreas, fiscal, administrativa, na parte de produção. Então, doutor Rodrigo, eu quero dar os parabéns e acho que a gente só tem a ganhar com isso. Quanto mais a gente puder fiscalizar e ter os detalhes daquilo que está sendo feito com o recurso público, é muito bom. Sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde você também que está em casa assistindo. Na última sessão de hoje, a minha última sessão também, estamos discutindo um projeto de lei, Dr. Rodrigo Salomão, onde as empresas que ganharem licitação no município da cidade de Jacareí acima de 1 milhão, têm que coagir com o trabalho prestado. O que deu para entender em cima desse projeto, eu espero que esteja com a consciência tranquila para discutir e poder levantar essa questão. Tudo que você vai fazer na prefeitura tem que ter a licitação. E você abrir o envelope, não pode pegar a empresa que está cobrando mais caro. Você tem que pegar a empresa que está cobrando mais barato. E sempre, muitas vezes, a empresa mais barata não tem o equipamento adequado para atender a demanda do trabalho. Que nem eu pego uma obra para fazer de 3 milhões. Só que a outra empresa ofereceu 2 milhões. Só que a empresa que vai oferecer por 3 milhões, ela tem um equipamento mais pesado. Ela tem trator, máquina, mão de obra por 3 milhões. E a de 2 milhões não tem caminhão, não tem máquina, é mal estruturada, aonde vai fazer péssimo serviço para o governo. E agora, vindo dessa forma, a prefeitura vai poder ter empresas de mais qualidade e vai poder fazer o serviço em cima daquilo que está sendo pago. Senão vira a casa da mãe Joana. Vai lá, coloca uma empresa lá, vou falar, não é palavrão não, mas coloca uma empresa vagabunda lá que não tem as condições financeiras de colocar os equipamentos, as pessoas para trabalhar, leva o dinheiro do governo e faz um péssimo serviço, um péssimo atendimento. Então eu acho assim que esse projeto vem para somar. É um legado que fica na casa mais do nosso vereador, que também está saindo dessa casa, Dr. Rodrigo Salomão, e eu também saio dessa casa hoje e quero sair dessa casa com a satisfação do dever cumprido e da obrigação, porque eu aprendi uma coisa na política: acordo político não se quebra. Se você fez um acordo político, você vai até o fim, nem que você se lasque, mas vai até o fim. E eu vou até o fim mesmo que eu me lasquei. O projeto continua em discussão. Viu, Rodrigo? Deixa eu só fazer umas perguntas para você, né? É o seguinte, né? O compliance normalmente é para as empresas com capital aberto, no caso, né? E nisso, as empresas que são mais familiares e tudo mais, tá? Se você começar a cobrar o compliance e tudo mais, você vai começar a dar dificuldades, e você sabe que se você vai ter uma licitação, tá? Muitas vezes, por falta de documento como esse, você vai ter licitações desertas muitas vezes. Tá? Eu não sei quais municípios aqui do Vale do Paraíba que já tem essa lei, né? Queria você me respondesse essas questões, né? Na verdade, a gente já tem existiu uma discussão até há poucos meses atrás, por isso a gente não colocou o projeto antes, e agora já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, que é uma lei constitucional. Assim como nós largamos na frente com a lei da ficha limpa, que nós brigamos até a última instância lá no Supremo Tribunal Federal, e ela virou aí uma jurisprudência para o Brasil inteiro. Eu acho que Jacareí pode dar esse exemplo do compliance. Quanto prejudicar empresas pequenas, o compliance não é algo caro e milionário de ser instalado. A gente não está tirando do jogo as empresas pequenas e familiares. A gente não tem que olhar o lado do empresário, a gente tem que olhar o lado da cidade para que receba empresas íntegras participando da licitação. Na verdade, não é isso, tá, Rodrigo? Muitas vezes é questão, por exemplo, de empresas familiares, muitas vezes. Tá? Não precisa ser assim, uma empresa grande, quer dizer, pode ser uma empresa grande familiar. Tá? E você exigir, de repente, dessas empresas, eu acho complicado. Tá? Nós temos assim, o medo que realmente não apareçam empresas, tá? Porque 1 milhão,
Por exemplo, uma obra de 1 milhão não é uma obra grande, é uma obra pequena. Um recap, por exemplo, de uma rua é 1 milhão, muitas vezes. Então, nisso aí você começar a limitar, eu acho que vai ter dificuldade para você contratar empresas para executar obras no nosso município, né? Essa é a minha preocupação no caso. O projeto continua em discussão. Eu quero estar conversando por aqui mesmo. Eu vejo que algumas empresas, Sazaki, existem, tem o compliance, empresas pequenas, inclusive, né? A contratação para que as pessoas façam auditoria na própria empresa, porque a empresa assumir um compromisso de que ela irá funcionar. Me corrija se eu estiver errada. Para que ela tem que ter uma certificação de que ela anda corretamente. Eu aprovo esse tipo, o compliance, eu acho que ele é um benefício. Mas agora eu queria fazer uma pergunta assim, para as pessoas, os vereadores que já estiveram também no Executivo, que em outras épocas já tiveram. Nós temos uma grande dificuldade, muitas vezes, que a própria exigência do processo da licitação já exige uma série de documentações que muitas vezes dá deserto, porque as empresas elas não conseguem participar desse processo pelas exigências que são solicitadas nas documentações para que ela possa participar, que já é um processo, como eu estou reforçando aqui, sendo bem incisiva no assunto, que já se cobra muita documentação num processo licitatório. A minha pergunta o compliance, ele vai contribuir, com certeza ele vai contribuir, porque é uma parte que a empresa honra com os compromissos. Já visto, por exemplo, vou falar da ambiental, hoje, se ela honrasse com o compromisso, com o dinheiro que ela recebe da prefeitura, para fazer o pagamento da sua forma legal, e não tivesse tantos processos trabalhistas, né, ela tendo o compliance, se ela tivesse o compliance, ela não estaria passando por tudo isso. E a gente teria uma empresa realmente prestando um bom serviço para a nossa cidade. O que impactaria, talvez, de negativo, a dificuldade dessas empresas que não estão conseguindo atuar num processo de licitação, que eles já não conseguem, e aí, será que esse compliance não vai complicar mais ainda? Porque a gente tem alguns processos que já dão deserto, já dão vazio, porque ninguém quer. Eu acho muito importante e salutar a sua dúvida. Mas todo esse escopo vem de uma empresa que vai prestar serviço. Se entrar aqui na internet, eu entrei, numa empresa de pequeno porte, o custo da instalação do compliance é de R$ 1.300 por mês. Então, não é algo, está aqui, para quem quiser, é só dar um Google aqui e ver quanto custa para instalar um compliance. Então, não acho que seja nada que numa empresa que presta serviço pegando obra de 1 milhão, se a gente falar de engenharia, que impacte aí de forma ruim no orçamento da empresa. Mas eu acho que a maior preocupação nossa tem que ser o município. Sim, é o município, Rodrigo. Eu entendo que é o município, essa é a nossa preocupação. Por isso que eu perguntei aos vereadores que já participaram do Executivo, acho que quem ainda não se pronunciou é o Luiz Flávio, depois se ele puder me ajudar, ele já que participou do Executivo, ou o Hernani, que também já participou e puder dar alguma ideia sobre isso. Algum município da nossa região já tem compliance. A minha preocupação nós não iremos dificultar mais, ou não sei, entendeu? Eu quero entender melhor isso. Gostaria de abrir um pouco mais no meu tempo, dar uma parte para vocês poderem me ajudar nessa discussão. Maria Amélia, eu desconheço que tem algum município aqui no Vale, mas a minha votação nesse momento, e aí falo de forma particular, eu acho que é agir de forma inovadora. Por quê? Porque é um mecanismo que já é utilizado pelas grandes empresas e até mesmo você citou pequenas empresas. Então, a gente cada vez mais busca
o aprimoramento, a transparência, a eficiência. Então, eu acredito que a gente poderia, nesse momento, dar esse passo e, caso haja algum empecilho, algo que vá prejudicar no andamento, a gente poderia fazer uma alteração no momento oportuno. Perfeito. Luiz Flávio, quer alguma coisa? Me ajudar? Maria Amélia, eu assim, entendo que não vai dificultar a contratação, né? Porque hoje qualquer empresa séria que dispute licitação nesse sentido já tem essa prática, não é? De ter uma gestão organizada, uma gestão transparente para a sociedade. Então, honestamente, eu não vejo como um empecilho, até porque o que se visa é que empresas que não tenham esse tipo de comportamento, o poder público tem que dificultar a contratação mesmo. A gente tem que contratar empresas idôneas, corretas, sérias, transparentes, para que a gente possa melhorar a qualidade dos serviços prestados. Você deu um grande exemplo aí, que é ambiental, não é? E, infelizmente, no nosso município, tem deixado muito a desejar a prestação de serviços por ela ofertada. Só um minutinho, Curitiba aprovou, Maria Amélia, no dia 20 de maio, agora... Eu tinha perguntado no Vale, mas está tudo certo. É isso, encerro a minha fala. O projeto continua em discussão. Tem emenda? Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal na forma regimental. Como voto o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como voto o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Quero agradecer aos nobres pares esse projeto aí pela votação, pedir a votação favorável. Eu acho que é mais um legado que a nossa legislatura pode deixar para a cidade. Sou favorável. Como voto o vereador Rogério Timóteo? Parabéns, doutor Rodrigo, sempre pensar na integridade aí das empresas que prestam serviço para a prefeitura e sempre fazendo a diferença na Câmara Municipal. Sou favorável. Como voto o vereador Roninha? Favorável. Como voto a vereadora Sônia Patas Amizade? Só fazendo aqui um comentário, parabéns, doutor Rodrigo. Acho que toda empresa, microempresa, macroempresa, né, ela deve estar aí dentro das leis e regras, tanto internas quanto externas, né, para prestar um bom serviço para o município, é o mínimo. Então, meu voto é favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Esse projeto foi protocolado em 2021, ficou na casa até agora, deveria ter colocado na outra gestão passada e não foi colocado. Vai prejudicar as empresas mais pequenas na cidade de Jacareí. Por isso, o meu voto é o contrário. Como voto o vereador Edgar Sasaki, da mesma maneira que eu falei, que isso vai prejudicar realmente as licitações, a minha preocupação realmente dar, assim, licitações desertas, então isso me preocupa, porque, que nem eu falei, obras de 1 milhão, por exemplo, de recap, por exemplo, uma empresa pequena faz, tá? E muitas vezes não vão ter, tá, esse documento, então meu voto é contrário. Como voto o vereador Hernani Barreto. Conforme eu disse na tribuna, eu acredito que a gente não teria esse complicador. Eu respeito todas as opiniões, mas acho que a gente está numa casa que trabalha com muita dinâmica e com rapidez. Então, se a gente visualizar num determinado momento que tem problema, acho que a gente pode fazer isso de uma forma ágil, alterando os valores, alterando aquilo que for necessário, mas só no dia a dia que a gente vai conseguir detectar isso. Então, eu quero aproveitar aqui, além de externar meu voto favorável, falar mais uma vez, em nome do Republicanos, como presidente municipal, agradecer ao doutor Rodrigo pelos serviços prestados aqui na cidade. Tenho certeza que essa realização, dependendo de aprimoramento ou não, vai ser um legado para a cidade de Jacareí. Como vota a vereadora Juliana Fênix? Justificando meu voto, faço minhas palavras do Hernani. A gente pode
modificar isso daqui para frente, mas é muito importante. Eu sei porque meu esposo é empresário, ele já tem o compliance e é muito necessário. Seu voto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Agradecer, né, a contribuição, porque a gente realmente, às vezes a gente fica insegura com algumas votações, mas é importante quando a gente pode discutir, e eu já vinha defendendo esse projeto há um tempo, e meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 70 de 2022, autoria vereador Dr. Rodrigo Salomão, dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas contratadas pela administração pública do município e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade, projeto aprovado por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. Próximo projeto. Discussão única do PLL número 63/2022. Projeto de lei do Legislativo. Autoria vereador